Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal e Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 21. Estamos na reta final do nosso curso e já na aula passada falamos sobre as súmulas do STF. Hoje vamos falar das súmulas do STJ. Vale lembrar que súmula cai. Eu poderia cravar que inevitavelmente, seja nas questões, principalmente nas questões, seja na peça, pelo menos uma súmula cai. Eu já vi provas da OAB que caíram 3 súmulas, não é? Então alguma súmula vai cair. Evidentemente que esse material está com você e você poderá consultar. Nós estamos passando nessas aulas aqui as súmulas para que você consiga ter uma melhor visão, né, das súmulas, consiga entendê-las, porque muitas vezes, num primeiro momento, a gente bate o olho, imagina isso exponenciado por conta de todo o nervosismo natural ali a prova, né? Então você bate o olho na súmula e pode não entender. Então por isso nós estamos tentando familiarizar vocês com as súmulas, né, do STF, já fizemos isso na outra aula, e hoje as súmulas do STJ. Também devo lembrar que as súmulas muito recentes não caem na prova, porque você tem que levar um vadimeco, e o vadimeco não tem as súmulas muito recentes, né? O seu vadimeco provavelmente foi editado no ano anterior, muitas vezes, né? Então é muito difícil ter um material extremamente atualizado. E então se a OAB colocasse para cair alguma coisa muito recente, isso poderia ensejar ali uma série de recursos e tudo mais, o que acaba sendo inviável para quem está produzindo a prova, né? Melhor evitar esses transtornos. Por isso a gente tem visto nesses anos todos que as súmulas muito recentes não têm caído. Por isso a gente já deu um espaço, né, para as súmulas que agora, essas que a gente está colocando, temos uma chance maior de cair, sem dúvida nenhuma. Ok? Lembrando também, de acordo com o que falamos na outra aula, que as súmulas mais altas são as mais recentes, os números, né, mais altos são os números mais recentes, e por isso tem uma chance maior de cair aquilo que é mais recente, não tão próximo, claro, mas ainda recente, mais contemporâneo, do que aquilo que é mais antigo. Embora muitas vezes caia coisas antigas também, né? Bom, dito tudo isso, vamos lá às súmulas, vamos analisá-las. Depois a gente tem ainda um problema da OAB que nós vamos analisar e fazer um modelo. É uma peça que não cai, né? Já caiu, mas hoje em dia teria uma chance muito remota de cair, mas de qualquer maneira vamos mostrar para vocês como faz a construção, para que vocês entendam bem como que é essa peça que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Antes vamos falar das súmulas, dá uma olhada. Então estamos aqui no nosso curso, né? A 21ª aula da segunda fase de Direito Penal, e nós vamos tratar aqui das súmulas, principais súmulas do STJ, as principais súmulas do STJ, né? E vamos falar primeiramente da súmula 593 do STJ. Olha só, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou com a prática de ato libidinoso, conjunção carnal, ou a prática de ato libidinoso, com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Bom, esse é um assunto muito complexo e muito moderno, recente, né?
Todos os esforços são para combater a pedofilia e a prostituição infantil. Por isso, o legislador atual, recente, né, de 2009, criou o estupro de vulnerável, que não é constranger, é ter a relação sexual com menor de 14 anos, que é vulnerável, ou com doente mental, ou com quem não pode oferecer resistência, que também são vulneráveis, né? Então, o entendimento do STJ é de que não importa se já era namorado, não importa se a pessoa já tinha experiência, não importa se a pessoa já teve outras tantas relações sexuais, se ela é vulnerável, se ela é menor de 14 anos, o seu namorado pode até ter um namorado, mas não poderá ter nenhuma prática de conjunção carnal ou atos libidinosos, porque senão praticaria crime. Isso é o que está configurado aqui nesta súmula, né? Mas devo esclarecer os senhores que há divergência. Já vi julgados de tribunais dos estados, né, trazendo para casos particulares. Vi uma jurisprudência muito recente falando de uma menina que tinha 12 anos, o seu namorado tinha 19, e eles já tinham um relacionamento de 6 meses, tiveram relação, e o tribunal entendeu que não era crime, né, e citou inclusive a súmula 593, mas disse que o caso era muito particularizado, né? Para efeito da prova da OAB, essa súmula é uma súmula que é desfavorável ao réu e, portanto, não cairia na peça principal. Tudo que é desfavorável ao réu, salvo se você estiver acusando, o que é muito difícil, tudo que é desfavorável não cai na peça principal. Isso cairia como questão, né? Numa questão poderia cair, aí você afirmaria de acordo com a súmula do STJ. Afinal de contas, essa outra jurisprudência que eu acabei de mencionar, você não tem acesso a ela, né? Como você não tem acesso a ela, então você não teria como justificar. Então fique com a súmula, mas saiba que tem entendimento diferente. Vamos para outra súmula, dá uma olhada. Aqui é a súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher, no âmbito das relações domésticas. Então, cada vez mais se fala do princípio da insignificância, da bagatela. A gente conhece bem isso no que diz respeito ao furto, né, ou a outros crimes, em que a maioria da doutrina entende que é uma causa que exclui a tipicidade, bagatela, muito pequeno, então o fato nem chega a ser típico. O que o STJ está dizendo é que isso não funciona no âmbito da Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha não há bagatela, né? Não há pequena causa. Até mesmo a Lei 9.099, como a gente já viu aqui, não se aplica à Lei Maria da Penha aos assuntos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim sendo, não há insignificância. Aqui também é uma súmula desfavorável ao réu e que poderia cair nas questões. Na peça principal dificilmente cairia. Bom, vocês vão ver daqui para frente muitas súmulas do STJ, curiosas, né? Porque o STJ, quando eu me formei em 1994. E em 1994, quando eu me formei, já na época que eu estudava, né, no início dos anos 90, e mesmo depois, um pouquinho depois de formado, o STJ sempre foi um tribunal muito mais favorável ao réu e o STF muito mais duro contra o réu. Hoje, vocês vão perceber, até pelas súmulas que já começamos a falar, vocês já começaram a perceber, que hoje o caminho está diferente, né? O STF tem sido mais condescendente com o réu e o STJ mais duro. Essas súmulas têm sido duras, né? Mas são assuntos que podem cair, evidentemente, lá nas questões. Compreendido? Mais uma aqui sobre a Lei Maria da Penha, um assunto que está em voga. Dá uma olhada. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Bom, essa súmula 588 é interessante a gente entender,
Porque se você for olhar o artigo 44 do Código Penal, você perceberá no artigo 44 que qualquer crime, nem estou falando de Lei Maria da Penha, qualquer crime que tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa, de uma maneira geral, não pode ter substituição, né? Violência ou grave ameaça. Só que, então, não seria só para a Lei Maria da Penha, seria para tudo. Teve violência ou grave ameaça, não pode ter. Acontece que a violência doméstica contra a mulher não é só a violência física. Pode ser uma violência emocional, patrimonial, etc. Né? Então, nesse contexto, para esse tipo de violência, num primeiro momento, caberia pena alternativa. Só não caberia uma, de acordo com o artigo 17 da Lei Maria da Penha, que é a prestação pecuniária. Mas o STJ tem entendido que não é só a prestação pecuniária, de acordo com o artigo 17 da Lei Maria da Penha, e sim qualquer pena alternativa. Foi violência doméstica familiar contra a mulher, o STJ tem esse entendimento que nada de pena alternativa, só privativa de liberdade. Por isso que acaba sendo aplicado bastante sursi. Então, o sursi, suspensão condicional da pena, é possível no âmbito da Lei Maria da Penha, mas a pena alternativa não. Ok? Próxima. A próxima é a súmula 587. A súmula 587... a súmula 587, ela diz o seguinte: para a incidência da majorante, prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Bom, aqui uma questão muito curiosa, porque quando a gente até analisou aqui em aula, né, a questão do furto de veículo automotor, lembra-se disso? Furto de veículo automotor com destino a outro estado ou a um país estrangeiro. Na época, quando a gente falou de furto de veículo automotor com destino a outro estado ou a um país estrangeiro, que está capitulado no artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, eu disse aos senhores que para ter essa qualificadora do furto interestadual ou internacional do veículo, precisava efetivamente o carro ir para outro estado ou ir para o estrangeiro. E continua afirmando isso, em se tratando de furto, para caracterizar o artigo 155, parágrafo 5º, precisa que o carro realmente vá para outro estado ou que vá para outro país. Mas, no que diz respeito à lei de drogas, não. Né? Então é bem interessante porque o crime de tráfico ele pode ser internacional, se for para um outro país, e pode ser interestadual, se for entre estados. E isso tudo leva ao aumento de pena de acordo com o artigo 40 da Lei de Drogas. Ok? E o que a súmula está dizendo é que o tráfico interestadual, diferente do carro, para caracterizar o tráfico interestadual, não precisa que a droga rompa a barreira, que vá para outro estado. Basta a demonstração inequívoca da intenção do réu de praticar o tráfico interestadual, né, de levar a droga para outro estado. Compreendido? Então é um pouco diferente aqui, também desfavorável ao réu, né, também uma regra desfavorável. Perfeito? Mais uma desfavorável. Essas últimas súmulas todas estão pesando contra o réu. Vamos ver, dá uma olhada. É a súmula 582. O que diz a súmula 582? Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça.
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. É prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, né? Então veja, por anos e anos se disse que no crime de roubo se caracterizava o roubo quando se tinha a posse mansa e pacífica do bem. O que a súmula está dizendo é que não. Basta que haja inversão da posse. Basta que o agente, usando de violência ou grave ameaça, pegue o bem. E mesmo que seja transitoriamente, mesmo que ele seja perseguido, mesmo que o produto do roubo seja recuperado, não é tentativa, e sim um crime consumado, ok? Porque não precisa da posse mansa, pacífica ou desvigiada, como a súmula diz. Quando essa súmula foi editada, vi vários autores dizendo: agora não tem mais tentativa de roubo. Tem sim, claro. O sujeito aponta a arma, passa a grana, a polícia chega, ele não consegue pegar o bem. Isso seria uma tentativa. Mas na medida em que ele usou de violência, pegou a coisa, aí já consumou. Esse seria o entendimento da súmula. Ok? Mais uma, dá uma olhada. Aqui nós estamos na súmula 575. E o que diz a súmula 575? Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Ok? Então, atenção. Lá no Código de Trânsito, a gente também falou isso em aula, tem vários crimes de trânsito. Dentre os crimes de trânsito, nós temos esse do artigo 310, que é entregar, né, a chave, a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. Por exemplo, ao menor de 18 anos. Mas não é só a pessoa não habilitada. Também pode ser aquela que não está em condição de dirigir. Por exemplo, para quem está bêbado, para quem está drogado, para quem não tem capacidade mental para tanto, né? Então, isso seria o crime de entregar essa cópia. E o que essa cópia, essa chave, a direção do veículo? E o que a súmula está dizendo, e derrubando uma tese de defesa, é que não precisa ter um perigo concreto para isso, né? Basta a entrega, é mera conduta, basta a entrega da direção para esta pessoa, e mesmo sem perigo concreto, sem ameaçar, o sujeito desviou, quase atropelou alguém, isso seria um perigo concreto. Não precisa do perigo concreto. Basta que o sujeito ele tenha entregado para ele a direção do veículo, já caracteriza o crime. Ok? Muito bem. A próxima súmula diz respeito a direito autoral. É interessante, antes de falar da súmula, que o direito autoral, né, propriedade material, plágio, ele deixa vestígios, né? Porque você tem uma cópia e você tem o original. Esse material plagiado, ele deve ser buscado, apreendido e periciado. O que a súmula está dizendo é que não precisa periciar tudo, mas que precisa periciar, precisa. Vamos ver a súmula. A súmula é a 574, que ela diz assim: para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação da sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Ok? Então são dois aspectos.
Primeiro, não precisa periciar tudo, conforme eu falei. Segundo, não precisa identificar exatamente quem é o dono da marca. Isso é muito confuso diante de tantas corporações, né? Corporações inclusive estrangeiras. Nós vimos aí na prática pessoas que ficam plagiando grandes marcas, né? E essas grandes marcas sempre tem uma representação aqui no Brasil, exatamente. Então, ficaria difícil de mostrar que aquela pessoa, quem é o que detém o direito sobre a marca, pouco importa, né? Pouco importa, mesmo que não identificar quem tenha direito ou quem o represente, está caracterizado o crime. Sim, é a súmula 574, ok? Aí, também desfavorável ao réu. E essa súmula próxima também é desfavorável ao réu, destruindo aí, em parte, não é que destruiu totalmente, mas destruiu em parte uma tese de defesa importante. Vamos ver? Então, a súmula 567, ela diz assim: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Chama a atenção dos senhores a isso aqui, ó, por si só. Por si só. Então, por si só, não torna impossível a configuração do delito. Sempre foi uma tese de defesa bastante utilizada, no sentido das câmeras de vigilância, naqueles equipamentos de alarme, né? Você vai sair de uma loja e toca o alarme. Então, muitos diziam que o sujeito tentar furtar uma loja dessa, com câmera para tudo quanto é lado, com alarme, com sensores e tudo mais, é crime impossível, porque o modus operandi, a forma de execução seria inadequada, não tem como, né? Então é crime impossível, não caracterizaria ali o crime. Isso sempre foi uma defesa. A súmula 567, ela não está acabando com essa tese, não. Ela não está dizendo que não é impossível, mas ela está dizendo sim, que por si só o fato de ter câmera, só o fato de ter o alarme, né, algum monitoramento, por si só não torna o crime impossível. Mas se isso tiver aliado a outros tantos fatores, claro, pode gerar crime impossível sim, né? Seria uma possibilidade ali de crime impossível, ok? Mesmo para esse furto, né? Agora, finalmente, depois de tantas aí que a gente viu desde o comecinho da aula até agora, só súmulas desfavoráveis ao réu e que, portanto, cairiam, né, como tese principal, como tese das questões e não como tese da peça, né, por não favorecer o réu. Agora, finalmente, encontramos uma tese que sim favorece o réu. Vamos acompanhar. É a súmula 562, que diz que é possível a remissão de parte do tempo da execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa ainda que extramuros. Atividade laborativa, ainda que extramuros. Vamos entender isso? Então vejam só, remissão é o 3 por 1. A cada 3 dias trabalhados ou estudados, um dia menos de pena. Né? 3 por 1, 3 dias trabalhados ou estudados, um dia a menos de pena. Ótimo, muito bem. O que a súmula está dizendo é que o trabalho não precisa ser interno, não precisa ser dentro do presídio. Mesmo o trabalho externo, e o trabalho externo é sim possível
tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto, né? O trabalho é sim possível. Então, esse trabalho externo também contaria para efeito de remissão. Bem interessante e algo que pode ser discutido, sim, tanto na peça quanto nas questões, até porque as regras acerca de execução penal costumam cair com muita frequência na prova da OAB. Tem que ficar muito atento, porque é um assunto corriqueiro na OAB, essa ideia de execução penal. Ok? Próxima súmula. A próxima súmula é a súmula 546. Súmula 546. A súmula 546 diz que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Né? Então também isso era uma discussão bastante grande. Se o sujeito usava um CPF, como é a Receita Federal que traz o CPF, então seria a Justiça Federal. Se o sujeito usasse um RG falso, quem confecciona o RG são as secretarias de segurança aí dos estados, portanto seria um crime estadual. Não, o que a súmula está dizendo aqui não é isso. Não importa o órgão que confecciona o original. O que importa é o órgão em que o sujeito usou o documento falso. Não importa a origem do documento falso. O órgão que usou. Então eu peguei um documento, um RG que seja, e fui no INSS, usaram um documento falso, é federal, porque estão envolvendo o INSS. Agora, se for outro órgão, pode ser estadual. Essa é a regra que está na súmula 546, né? Essa seria uma ideia da súmula 546. Muito bem, próxima. A próxima súmula é a súmula 545, que é favorável ao réu. Fiquem atentos, isso tem chance enorme de cair. Coloca um asterisco aí, porque tem chance enorme de cair, até porque os assuntos de pena, tudo que está relacionado à pena, aplicação da pena, pena em concreto, individualização da pena, são assuntos que caem com alguma frequência, né? Então, acompanhe a súmula 545. Ela diz assim: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D, do Código Penal. Então vejam, muito discutido hoje em dia a chamada confissão qualificada. O que é uma confissão qualificada? Confissão qualificada, o réu confessa, fala assim, realmente fui eu, mas eu agi em legítima defesa. Eu matei o sujeito, mas eu matei para me defender, né? Então ele alega, ele confessa, mas ele confessa com o objetivo de alegar algo em seu favor. Isso é uma confissão qualificada. Muito bem. Há um entendimento de que se o sujeito só confessou para ele mesmo alegar algo a seu favor, ele não estaria querendo contribuir com a justiça, ele estaria querendo contribuir com ele mesmo, né? E por isso não seria uma atenuante. Vai atenuar por quê? Ele está só se defendendo, ele não está ajudando a justiça, né? Então muitos entendem que a confissão qualificada seria inútil ali para uma atenuante, né? Não seria aplicada para uma atenuante. Mas o que o STJ está dizendo é que, às vezes, mesmo a confissão sendo qualificada, né, mesmo que o sujeito ele tenha confessado por um motivo que você imaginar, qualquer um, se o sujeito confessou e o juiz acatou aquela confissão, o juiz o fundamentou em torno daquela confissão,
significa que ele deve aplicar como uma atenuante. Em suma, aquela confissão, mesmo que ela seja qualificada ou não seja, se ajudou o réu, aquela confissão ajudou o réu, desculpa, ajudou o juiz a formar o seu convencimento, então ela deve ser considerada uma atenuante. Essa seria uma regra interessante, importante aí também, ok? Próxima súmula 542, dá uma olhada. A súmula 542, que diz respeito à Lei Maria da Penha, muito importante, é a seguinte, ó, ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. É pública incondicionada. Então vejam só. Você tem na Lei 9.099, a gente já falou sobre esse tema algumas vezes, você tem o artigo 88 da 9.099, e o artigo 88 da 9.099 diz que quando a lesão corporal for culposa ou dolosa leve, ela depende de representação. Depende de representação. Então, a ação seria pública condicionada à representação. Ok? Por outro lado, o artigo 41, lá da Lei Maria da Penha, diz que nada da Lei 9.099 se aplicam aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nada. Se o artigo 41 diz que nada da 9.099 se aplica aos casos da violência doméstica, está incluído o artigo 88. Então, essa regra não se aplica à Lei Maria da Penha, né, o artigo 88. Dessa forma, se a súmula veio equalizar isso. Se o sujeito causou lesão, ainda que ela seja leve, mas ela é do contexto da violência doméstica, a ação não é pública condicionada, a ação é pública incondicionada, porque essa regra de ação pública condicionada está prevista numa lei que não se aplica à Lei Maria da Penha. Ok? Então é muito interessante, vocês verão outras súmulas agora na sequência, que falam que outros benefícios da Lei 9.099 também não se aplicam. Por quê? Porque nada da Lei 9.099, absolutamente nada, se aplica ao caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Compreendido? Muito bem. Inclusive essa súmula agora, dá uma olhadinha. Essa súmula, que é a súmula 536, ela diz o seguinte, ó, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Não se aplicam, né, aos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Ok? Suspensão condicional do processo e transação penal. Por quê? Porque suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei 9.099 e a transação penal está no artigo 76 da 9.099. Como nada da 9.099 se aplicam à violência doméstica e familiar contra a mulher, logo esses dois institutos também não se aplicam. Compreendido? Né? Nada da 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. Ok? Muito bem. Um outro assunto que vocês vão ver várias súmulas aqui é acerca da falta grave. O sujeito ele está cumprindo pena e ele pode cometer uma falta grave, né? Nós vimos na LEP, na Lei de Execução Penal, que as faltas podem ser leves, né, graves, né? Tem faltas leves, faltas graves, né? E a falta grave, inclusive, pode gerar o RDD, né? É o sujeito que comete uma falta grave. Falta grave geralmente é descumprir as regras do regime ou algumas outras características lá. Muito bem.
Fiquem atentos ao que eu vou dizer e depois vocês vão ver isso esmiuçado em outras súmulas. A falta grave, ela gera um prejuízo para o réu. A falta grave pode, inclusive, gerar a regressão. Se o sujeito estava no semiaberto, pode ir para o fechado, né? A falta grave pode gerar algum tipo de problema. Mas, em termos das súmulas, a falta grave, ela só impacta no pedido de progressão de regime. Então, se o sujeito ele estava fazendo a contagem de tempo para progressão, e vocês sabem que, em regra, progride com 1/6, né? Nos crimes hediondos ou equiparados hediondos se progride com 2/5 ou 3/5, mas, em regra, se progride com 1/6. Então, o sujeito estava contando o tempo, estava quase chegando num 1/6, e aí ele comete uma falta grave. Isso vai complicar a progressão, porque a falta grave atrapalha a progressão. A falta grave interrompe o prazo da contagem da progressão. Mas aqui é o ponto. A falta grave não interfere nos outros benefícios. Os outros benefícios, como comutação de pena, induto, livramento condicional, não são atrapalhados, mesmo que eventualmente o sujeito cometa falta grave, esses outros benefícios não serão impactados. Só é impactado o pedido de progressão, ok? Vamos ver as súmulas, dá uma olhada. Então essa súmula aqui é a súmula 535, que diz o seguinte: a prática de falta grave não interrompe, não prejudica, não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou induto, né? Então, o induto seria uma extinção da punibilidade, dado lá pelo presidente da República, e a falta grave não atrapalha isso, e a comutação de pena, também dada pelo presidente da República, é uma diminuição de pena, um benefício, né? E a falta grave não atrapalhará esses benefícios, a comutação e o induto. Como eu disse, só atrapalha a progressão, né? Que é o resultado dessa outra súmula agora, sequencial. Aqui é a súmula 534, dá uma olhada. Então, a súmula 534, ela diz: a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Então, a partir do momento que ele cometeu a falta grave, é que vai começar, ou melhor, recomeçar a contagem, né? Então, a progressão é um prejuízo. Perceba, a falta grave pode gerar a regressão e também pode impedir a progressão, não é? Mas os outros benefícios não, os outros benefícios o sujeito continua fazendo jus, tendo essa possibilidade, né? Mais uma desta feita falando sobre falta disciplinar de alguma maneira e mostrando que na execução penal temos o contraditório, tem contraditório na execução. Dá uma olhadinha. É a súmula 533, súmula 533. O que diz a súmula 533? Ela diz o seguinte: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, né? Então, vejam só, a falta disciplinar, que gera aí problema, pode gerar falta grave. A falta disciplinar, ela não é igual uma multa de trânsito que te dão e você já tem que pagar.
cabe recurso, a multa de trânsito, mas sabe como é que são essas coisas, né? Muito difícil e tal. Guardem uma coisa, falta disciplinar, contraditório. O sujeito, por exemplo, ele tinha uma saída temporária, ele estava no regime semiaberto. Então ele foi para casa e ele tinha uma data certa para voltar. Segunda-feira você tem que voltar aqui. Ele não voltou. Isso é uma falta grave, tá certo? Mas não vai ser aplicada de imediato. Vai ter um contraditório, vai ter que ter uma apuração dessa falta grave. Porque o sujeito pode ter sido atropelado, ele não se apresentou porque ele está hospitalizado e outras coisas podem ter acontecido com ele, né? Então ele tem chance de se defender. Na execução penal, tem sim contraditório, tá, pessoal? Com advogado, com chance de defesa, de ouvir testemunhas e tudo mais, né? E o que a súmula 533 está afirmando para nós é exatamente isso, que tem ali toda a chance de defesa, tem realmente toda a chance de defesa, né? Vamos seguir. Próxima. Compete ao juiz federal, questão de competência, tem muito no STJ as questões sobre competência, tá? E essa é sobre competência, 528. Compete ao juiz federal, do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Muito bem, o tráfico de drogas pode ser feito pelo correio, né? E pode vir do estrangeiro para cá pelo correio a droga. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho como um exemplo para este caso o estado de Minas Gerais, por exemplo, né? O estado de Minas Gerais, ele não faz fronteira com nenhum outro país, né? Não tem fronteira externa de Minas Gerais. Para você chegar em Minas, vindo de um outro país, você necessariamente terá que passar por um dos estados ao entorno de Minas Gerais. Seja São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, né? E aí você tem o estado de Goiás, todos fazem ali divisão, né? Mato Grosso do Sul, eles fazem divisão com o estado de Minas Gerais, né? Então imagine que uma droga foi remetida do Paraguai, e então via postal, né? E quando se fala via postal, não precisa ser aérea, mas pode ser rodoviária, mas via postal. Então ele veio, né? Para chegar em Minas, do Paraguai, ele provavelmente vai ter que passar pelo estado do Paraná, né? E do estado do Paraná, às vezes, passar pelo estado de São Paulo, e para chegar no estado de Minas Gerais, ok? Perceba que a droga terá passado, vinda do exterior, pelo estado do Paraná, e o estado do Paraná poderia processar. Passou por São Paulo, poderia processar também. E chegou ao destino final lá, que era Minas Gerais, que pode processar também, né? Então, o que a súmula está dizendo é que todos esses lugares são igualmente competentes num primeiro momento, mas prevalecerá aquele local em que o juiz tomar conhecimento primeiro, que, como nós falamos aqui em aula, é a prevenção. Então, o juiz que se manifestou primeiro, ainda que na fase de inquérito, mas o juiz que se manifestou primeiro, que tomou a primeira providência, ficará prevento, né? Mais à frente, vocês verão outra súmula falando sobre o descaminho. É a mesma coisa. O material veio de Paraguai, Paraná, tal. Quem aprender é que se torna o competente ali. Ok? Muito bem. Essa próxima súmula ainda não caiu na prova, mas acho uma súmula extremamente importante, extremamente diferente, tratando de medida de segurança. Medida de segurança não é um dos assuntos prediletos da OAB, não, longe disso. Mas cai, né? Não faz muito tempo caiu medida de segurança, de vez em quando cai, mas não é o assunto predileto. De qualquer forma, fiquem de olho nessa súmula aqui. Olha só. É a súmula
527. O que diz a súmula 527? O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Não pode ultrapassar o limite máximo. Então vejam, por muito tempo se disse que as medidas de segurança eram umas verdadeiras prisões perpétuas, porque o sujeito só acabava a medida de segurança quando ele ficasse bom, quando ele já não oferecesse periculosidade. E aí muitos diziam, nunca vai ficar bom, né? Sempre vai ser perigoso, vai ficando cada vez mais perigoso, o tempo vai passando, o sujeito vai ficando mais perigoso, quer dizer, não sai nunca. O que a súmula 527 está dizendo é que sai sim. Sai, qual seria o prazo máximo? O prazo máximo seria a cessação da periculosidade ou o prazo máximo da pena em abstrato, porque se o sujeito tem uma medida de segurança, significa que ele praticou um crime, né? E o crime tem pena mínima e pena máxima. Então a pena máxima do crime é também o máximo de medida de segurança, né? Então imagina, o sujeito praticou um roubo. O roubo tem pena de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Muito bem. Só que o cara era doido. Então o juiz absolve e aplica a medida de segurança. No mínimo 1 ano. Aí ele cumpre 1 ano e continua doido. Continua. Aí todo ano tem que fazer uma nova análise, né? E todo ano vai dizendo, ele está mais doido. Ih, agora ele está mais doido que nunca. Ah, ele está completamente pirado. Quando chega em 10 anos, que seria o máximo da pena, se o sujeito está totalmente doido, mesmo assim ele é colocado em liberdade. Por quê? Porque aquilo era o máximo da pena. Se aquele era o máximo da pena, em abstrato, né, a pena, então significa que aquilo seria o máximo da medida de segurança também, até por uma questão de justiça. Compreendido? Então, muito importante, hein? Não caiu ainda, mas tem chances reais de cair na prova. A próxima súmula também fala de falta grave. Lembra que a gente está falando de falta grave? Que só atrapalha a progressão e pode gerar uma regressão, mas o resto não, né? Súmula 526, dá uma olhada. A súmula 526, ela diz o seguinte: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato, né? Bom, essa daqui, ela não é muito favorável ao réu, mas ela é bastante justa e óbvia até, né? O cometimento de um crime é falta grave, mas a questão é, quando que se comete um crime? Alguns poderiam dizer que o crime é praticado, caracterizado quando a gente for condenado com trânsito julgado por aquele crime, porque antes ele não praticou crime, né? Ele só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Então, para efeito de reconhecimento de falta grave, essa falta grave nunca ia ser aplicada, né? Porque se eu preciso aguardar que o sujeito seja processado, condenado com trânsito em julgado, para então caracterizar como falta grave, eu estou perdido, porque isso pode demorar dezenas de anos, talvez, dezenas não, né? Eu exagerei, mas muitos anos, até uma dezena de anos, sim, pode durar no processo criminal. Então, o que a súmula está dizendo, não, que não precisa, prescinde, né? Não precisa de sentença transitada em julgado para caracterizar a falta grave, ok? Bom, seguindo, olha só.
Súmula 522. O que a súmula 522 trouxe aqui para nós? Ela diz assim: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Bom, essa súmula também destruiu uma tese de defesa. Às vezes o réu, ele apresentava, usava um documento falso, uma falsa identidade, porque ele já estava, ele já tinha uma ficha de prática de crime anterior e ele estava sendo procurado. Então dizia ele: olha, eu só estou usando o documento falso para não ir preso. Eu tenho o direito de não ir preso, por isso que eu estou usando documento falso, né? Estou me atribuindo tal nome, porque senão eu seria preso, ok? Muito bem, só o que o STJ tem dito é que mesmo que o sujeito está nessa situação de autodefesa, de usar de um documento falso para se defender, para não ser preso, mesmo assim, se ele está se atribuindo uma falsa identidade, ele também estará praticando crime, ok? Não seria só defesa, não. Próxima. A próxima é a súmula 520, que diz o seguinte: ao benefício da saída temporária, no âmbito da execução penal, é ato jurisdicional, insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional, né? Então, quem concede a saída temporária é aquele benefício que nós encontramos no semiaberto, né? Datas comemorativas, tudo mais. Mas quem concede é o juiz, porque é um ato jurisdicional. Mas, professor, e o diretor do presídio, ele não pode decidir? Não, né? O diretor do presídio não pode decidir. O que o diretor do presídio pode aplicar é a permissão de saída, que é diferente da saída temporária. Na permissão de saída, o sujeito, mesmo no regime fechado, ele pode ir no enterro do pai, ele pode ser socorrido no hospital, né? Então, permissão de saída, quem determina é o diretor do presídio, sim. É uma questão urgente, é uma questão emergencial, né? Mas a saída temporária, não. A saída temporária é um ato jurisdicional. Só o juiz poderá aplicar a saída temporária. Só o juiz, guardem isso. Próxima é bem específica no que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento, mas é até certo ponto simplesinha. Vamos dar uma olhada. Então aqui estou falando da súmula 513. Diz a súmula 513: a abolício criminis temporária, prevista na Lei 10.826/2003, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração, marcação ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de outubro de 2005. Só para entender, é muito difícil cair isso, mas acho que vale a pena entender. Antigamente, as pessoas podiam ter arma em casa. A posse de arma era permitida. A posse de arma era em casa, ou no estabelecimento comercial, ou num sítio, né? Podia, as pessoas podiam. O que as pessoas não podiam era o porte ilegal. Porte era ficar andando com a arma para cima e para baixo. Só algumas pessoas que tinham o porte que possibilitavam, mas o porte precisava dessa autorização. A posse não. Posse não. Aí veio o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. O Estatuto do Desarmamento, ele criminalizou a conduta da posse de arma, né? Então, da noite para o dia,
milhares de pessoas que tinham armas nas suas casas passaram a praticar crime. Né? Até um dia anterior não era crime e aí passou a ser crime. Né? Só que o próprio legislador ele criou uma regra de abolício crimes, dizendo que por um período, não é, ali, e que vai até outubro de 2005, mas por um período as pessoas poderiam se desfazer das armas que tinham. Era só levar a polícia, não precisava dizer a origem, mesmo que tivesse numeração raspada, pouco importa, né? Mas as pessoas entregavam e por isso não poderiam ser criminalizadas, mas isso só por um período de adaptação, que é o que diz a súmula, que até 23 de outubro de 2005, ok? A próxima súmula que eu vou colocar é uma súmula que está cancelada, mas é um assunto tão importante, tão impactante, que acho que se você bobear, você pode vir a acreditar que ela não está cancelada. Por isso nós vamos firmar bem aqui a ideia. Dá uma olhadinha. Atenção, essa súmula está cancelada, né? Mas vamos entender. Que é a súmula 512. A súmula 512, nós teremos o seguinte, ó, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, não afasta a hediondez do tráfico de drogas. Não afasta, dizia que não afastava, né? Mas como eu disse, essa súmula está cancelada. Essa súmula está cancelada. Não existe mais essa súmula. Por quê? Porque, como eu disse no início da aula, o STJ está com mão pesada, o STF não. Então o STJ disse aqui nessa súmula que o tráfico privilegiado, que é a maior defesa do tráfico que nós temos hoje em dia, em que o réu, se ele praticou tráfico, mas ele é primário de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem faz parte de organização criminosa, ele tem direito a uma redução de pena de até 2/3. O sujeito pode ser condenado a 1 ano e 8 meses de prisão. Em regime aberto até, né? E o STJ dizia, tudo bem, pode até diminuir, o tráfico pode ser até privilegiado, mas ele continua hediondo. Era o que dizia o STJ, mas aí veio o STF. Veio o STF e falou, não, se o tráfico for privilegiado, o privilégio tira a hediondez do tráfico, né? E por isso, senhores, diante dessa decisão do STF sobre o tema, o STJ mudou a sua opinião e cancelou a súmula. Então, em suma, o tráfico privilegiado não é considerado hediondo mais, ok? Agora, uma súmula que já caiu em prova na primeira e na segunda fase, que é a súmula referente ao furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Dá uma olhada. É a súmula 511, que diz, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Né? Então vejam só, por muitos anos se entendia que um crime, quando privilegiado, não podia ser qualificado, quando qualificado não podia ser privilegiado. Eram distintos. Aí começou a se aplicar a possibilidade de junção de qualificadoras e privilégios no homicídio. Então começou a se caracterizar o homicídio que poderia ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Decisões esparsas, nunca virou súmula isso, mas se consagrou desta forma. Mais recentemente, esse assunto caiu no furto. Porque o furto privilegiado, parágrafo 2º do artigo 155, o sujeito precisa ser primário de bons antecedentes ali e ter a coisa furtada tem que ser de pequeno valor, até um salário mínimo, né, que seria um pequeno valor.
mas podia ser qualificado também, porque quando você tem concurso de pessoas, por exemplo, tem 2 pessoas praticando um crime, já é um furto qualificado, né? Então, era muita injustiça aplicar a qualificadora, esquecendo que a res furtiva ali era de pequeno porte. Então, o STJ decidiu, opa, pode juntar, é possível sim o furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Possível, qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, sim. Ok? É o que diz aqui a súmula. Ela fala assim, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Parece que todas as qualificadoras, né, são objetivas hoje em dia, né? Todas as qualificadoras são objetivas. Poderão ser criadas qualificadoras subjetivas, mas as qualificadoras hoje em dia são objetivas, né? Elas não dizem respeito ao porquê do crime, e sim a forma com que o crime foi praticado, né? Muito bem. Mais uma súmula 502. A súmula 502 também fala do crime de pirataria, aí, o crime de plágio, né? Diz o seguinte, ó, presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. CDs e DVDs piratas, né? Então vejam só, o plágio não é só criar o CD ou DVD pirata. Estou copiando, portanto, estou criando ali um CD, um DVD pirata. O fato de vender, expor à venda, já é considerado plágio, segundo essa súmula 502. Agora vamos refletir. Se a receptação, que é do artigo 180 do Código Penal, se a receptação é adquirir um produto de crime, se eu compro um CD ou DVD pirata que o sujeito está expondo à venda, portanto está praticando um crime, ao comprar um CD ou DVD pirata, eu estou praticando receptação. Essa é uma conclusão lógica, hein, disso tudo que a gente está falando acerca da súmula 502. Compreendido? Legal? Ótimo, muito bem. Vamos seguir. Súmula 501. Então, essa súmula é bem importante também, né? Mais ou menos, mas é um assunto que já caiu, que é assim. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, da íntegra, sejam mais favoráveis ao réu do que advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Então vejam só. A antiga Lei de Drogas era a Lei 6368. De 76. A atual Lei de Drogas é a 11.343 de 2006. Todos os assuntos que vieram depois de agosto de 2006, tudo que veio depois de 2006, agosto de 2006, só se aplica a lei nova. Só se aplica a lei nova, ok? E se o assunto drogas for anterior, o fato for anterior a agosto de 2006, aí teoricamente se aplica a lei 6368. Só que a 11.343 tem aspectos favoráveis ao réu. E uma lei nova mais favorável, ela deve retroagir. O que a súmula está dizendo é que a retroação é possível na íntegra. Não pode ter combinação de leis. Eu não posso pegar um pouco da lei anterior, um pouco da lei atual. Não. Ou eu aplico retroativamente a lei nova, integralmente, se for mais favorável ao réu, ou eu aplico só a lei velha, né? Mas lembrando, só para casos anteriores a agosto de 2006. Acho que já está ficando difícil cair esse assunto pela questão temporal, né? O tempo tem passado aí brevemente, né? Súmula 500, dá uma olhada. A configuração do crime do artigo 244b
do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Também outra destruiu completamente a tese de defesa, né? Porque geralmente corrupção de menores o que é? Levar um menor a praticar crime. Então muitos diziam, olha, eu não corrompi menor nenhum, ele já era corrompido, ele é mais perigoso que eu, ele já praticou crimes e não sei o quê. O que a súmula 500 está dizendo é que pouco importa. Pouco importa se corrompeu ou não corrompeu, é um crime formal, ele não precisa de resultado, eu não preciso transformar o menor num criminoso, ok? Só o fato de levar o menor para praticar o crime já caracteriza a corrupção de menores, ok? Muito bem, vocês viram aí que nas súmulas até agora, né, a gente viu de 500 e tantos até 500. Né? Então, muita súmula nessa faixa dos 500, né? Muitas súmulas criminais. Agora, nós vamos ver aquelas que estão abaixo dos 500, 400. Mas não se assuste, não. Não vamos ficar aqui até mais 3 horas de aula. Não. Por quê? Porque nós vamos dar bons saltos. Aqui agora você vai ver súmulas mais ocasionais. Ainda nos 400 tem bastante súmula, mas depois os saltos serão bem maiores, ok? A chance maior é de 500 para cima. Então vamos lá. Próxima súmula. A próxima súmula é a súmula 492, que também diz respeito a ato infracional. O ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Né? Então, o adolescente, quando ele pratica crime, ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional. E mesmo que esse ato infracional seja gravíssimo, como é um tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, a medida socioeducativa, porque o menor não tem pena, a medida socioeducativa obrigatoriamente não tem que ser internação. A internação é a mais grave, mas só se aplica em casos excepcionais, né? Não é a regra, mesmo que seja um tráfico de drogas, por si só não leva à internação, é o que a súmula está dizendo. Próxima. A próxima é a 491, que fala por si só, dizendo que é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. O que seria a progressão per saltum? Seria passar do regime fechado direto para o aberto. Não, isso não é possível, passar do fechado para o aberto. Tem que ser do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Não se admite a progressão per saltum, ok? Próxima é a súmula 471, que diz o seguinte: os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei número 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Né? Bom, essa lei, a 11.464, é aquela que alterou em 2007 a progressão para crimes hediondos, dizendo que os crimes hediondos progridem, né, com 2/5 se o réu for primário e 3/5 se o réu for reincidente. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Muito bem, essa é a regra até hoje, mas ela só é a regra a partir de março de 2007, quando veio a Lei 11.464. Antes dessa lei, a progressão é com sexto. E isso pode acontecer, né? De falar de um crime hediondo que foi praticado antes de março de 2007, antes da Lei 11.464, portanto, aí a progressão seria com 1/6 e não com 2/5 ou 3/5, como eu expliquei, ok? Próxima. Aqui é a súmula 444, que diz respeito a um assunto que tem caído muito, hein? É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.
Então, vedada a utilização de inquéritos e ações. Então, o fato do sujeito ter inquéritos policiais e ações em andamento não é maus antecedentes, não gera maus antecedentes. Guardem isso costuma cair, né? Então, para o sujeito ser reincidente, ele tem que cometer um crime após ter sido condenado com trânsito em julgado por um crime anterior. E para o sujeito ter maus antecedentes, ele precisa ser condenado, não praticar o crime, sim, condenado após ter sido condenado com trânsito em julgado por um crime anterior. Mas não ações em andamento e não inquéritos em andamento, porque isso não serve para gerar maus antecedentes e, com isso, agravar a pena base. Não serve. Não é? A próxima súmula é a 443. A súmula 443 diz: o aumento na terceira fase de aplicação de pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Né? Bom, é errado se usar a expressão roubo qualificado. A propósito, a OAB já usou esse termo, roubo qualificado, mas ultimamente não tem usado não. A OAB também está se policiando com relação a isso, porque não existe roubo qualificado. O que existe é um roubo majorado, ou roubo circunstanciado, em que a pena do roubo é de 4 a 10 anos e ela pode ser aumentada, né, de um terço até a metade, de acordo com o parágrafo 2º, aumentada em 2/3 se usou a arma, tal. Então ela pode ser aumentada, mas não qualificado, né? Ela pode ser exasperada, ela pode ser majorada. Muito bem. Então, o parágrafo 2º do artigo 157 diz: o roubo pode ter um aumento de pena de 1/3 até a metade, e aí dá lá alguns casos. Na prática, o que acontecia? Se o sujeito tivesse uma majorante, o juiz aumentava 1/3. Se o sujeito tivesse 2 ou mais majorantes, o juiz aumentava pela metade. Isso na prática é assim. Mas o que a súmula está dizendo é que não, peraí, eu não vou aumentar de 1/3 ou da metade, dependendo se tem uma majorante ou mais de uma majorante, né? O que ele está dizendo é que simplesmente indicar o número de majorantes para aumentar a pena é pouco. Tem que fundamentar para dizer se é 1/3, se é a metade, por exemplo. Ok? Outra sobre falta grave. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. É verdade, né? Lembra que eu falei que a falta grave só trazia transtorno para a progressão? Lembre-se disso, hein? E isso costuma cair, essa súmula também já caiu na prova, né? Outra súmula relacionada à pena, aplicação da pena. Dá uma olhada. É a súmula 440. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. Vejam só que interessante. Tudo que é relacionado a regime de pena está sendo direcionado para o artigo 33 do Código Penal. A regra é o 33. No artigo 33, em regra, se a pena for até 4 anos é o aberto, mais que 4 anos até 8 é o semiaberto e mais que 8 é o fechado. Então, se o sujeito receber uma pena num roubo majorado de 5 anos e 4 meses, o regime seria o semiaberto, em regra, né? 5 anos e 4 meses é o semiaberto. Mas o que vem o juiz e faz? O juiz vem e fala assim: aplico a pena do roubo de 5 anos e 4 meses no regime fechado, porque roubo é grave, assusta a sociedade. Não. Porque essa é uma argumentação em abstrato. Roubo é grave. Quem é que faz análise em abstrato se o roubo é grave ou não? O legislador, vendo as penas que podem ser aplicadas. O juiz até pode dar o regime fechado, mas desde que ele mostre por que naquele caso concreto o crime era grave, não em abstrato que roubo é grave. Dá para entender? Então ele já aplicou a pena no mínimo.
5 anos e 4 meses, por exemplo. Pena no mínimo, né? E não tem motivo para colocar um regime diferente. Tem que seguir o artigo 33 do Código Penal. Perfeito? Muito bem. Essa súmula, me perguntam, falei na outra aula, exame criminológico é obrigatório, professor? Não mais. O artigo que falava que o exame criminológico era obrigatório foi revogado, né? Foi mudado, saiu essa obrigatoriedade. Mas como é que a gente pode fundamentar isso? Então tem súmulas que mostram que há casos em que pode ser aplicado o exame criminológico e não que é obrigatório. Essa súmula 439 é uma delas, dá uma olhada. A súmula 439 diz, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então essa súmula, pessoal, por si só já mostra que o exame criminológico não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Ele diz que pode, desde que motivado. Então, se eventualmente você tiver que discutir se o exame criminológico é obrigatório ou não, use dessa súmula para mostrar que ele não é obrigatório. Ok? Súmula 415 agora, dá uma olhada. A súmula 415 diz respeito à prescrição, dizendo que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena em abstrato. O período de suspensão do prazo prescricional regulado pelo máximo da pena combinada. Então vejam, há casos que suspendem a prescrição. Né? A prescrição fica suspensa, mas ela não pode ficar suspensa para todo sempre, né? A prescrição ela pode ficar suspensa apenas por um período, o período máximo da pena em abstrato. Depois desse período máximo, a pena tem que correr, a prescrição tem que correr, ok? Então ela volta a correr depois do período máximo, é a súmula 415 do STJ. Ok? Agora, dando um salto aqui, vamos ver uma súmula lá dos 300 e pouco, dá uma olhada. É a súmula 347, que diz que o reconhecimento do recurso de apelação do réu independe da sua prisão. É meio óbvio, mas até um tempo atrás não era tão óbvio assim, né? Então, o réu, quando fugia, o recurso ficava deserto, e não era analisado, para recorrer tinha que ir preso. Hoje não tem mais isso, né? Tanto faz, se o réu está preso, se ele está solto, se ele está foragido, o recurso vai ser conhecido assim mesmo, né? Outra súmula, dá uma olhada. Súmula 337, dizendo que é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Essa é bem interessante e caiu não faz muito tempo. Imagine, por exemplo, o réu que está sendo processado por um furto qualificado. O furto qualificado tem pena de 2 a 8 anos e por isso não cabe suspensão do processo. Porque para caber suspensão do processo, a pena mínima tem que ser de 1 ano, né? E no furto qualificado a pena mínima é de 2 anos. Então não cabe suspensão do processo. Perfeito? Mas temos que pensar o seguinte, às vezes ele está sendo processado pela suspensão, processado pelo furto qualificado, mas ao final, o juiz quando vai condenar, condena furto simples. Não. Por quê? Porque ele está transformando aquele crime que não cabia suspensão num outro crime que cabe. Então, se isso acontecer, se sair de um crime que não cabe suspensão para outro que cabe, o juiz não pode dar sentença, ele tem que baixar os autos para que seja oferecida a suspensão condicional do processo. Ok? Essa é a súmula 337. Muito bem, um salto aqui, dá uma olhada. Súmula 269. 269 é favorável ao réu e já caiu na prova, diz respeito a regime. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes, condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. De acordo com o artigo 33
3 do Código Penal, se o sujeito é reincidente, ele começa no regime mais rigoroso, o fechado, pelo fato de ele ser reincidente. Esquece, é o mais rigoroso, é o fechado. Mas o que essa súmula está trazendo aqui para nós é um benefício. Ela fala assim, tudo bem, o cara é reincidente, mas a pena dele é até 4 anos, as circunstâncias são favoráveis. Então, se acontecer isso, mesmo sendo reincidente, mas a pena for até 4 anos e as circunstâncias favoráveis, o regime deve ser o semi-aberto, de acordo com o que reza a súmula 269 do STJ. Não é? Bem benéfica ao réu. Próxima. A súmula 220, é difícil cair, mas a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Então, reincidência, pelas regras, ela só interfere na prescrição da pretensão executória, mas não da prescrição da pretensão punitiva, só da prescrição da pretensão executória. Isso está na lei, a súmula também está trazendo essa ideia, né? Próxima súmula. 200, que diz assim: o juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. Bom, essa súmula meio que chove no molhado, né? Claro, o sujeito vai no aeroporto internacional de São Paulo, Guarulhos, vai viajar para o exterior, apresenta um passaporte falso, é o juiz federal de Guarulhos que vai julgar, claro, que é o lugar onde se consumou, né? Bom, enfim, é só um reforço dessa ideia. A próxima súmula é uma súmula relacionada à execução penal e já caiu na prova, dá uma olhada. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual, né? Sujeitos à administração estadual. Então vejam só, se o sujeito, a maioria, vamos falar diferente, a maioria dos presídios no Brasil são de administração estadual, 99%. Então, ainda que o sujeito esteja sendo, foi processado por um crime federal, na vara federal, se ele está cumprindo pena num presídio estadual, a vara das execuções é estadual. É isso que diz a súmula 192, de acordo com o que já falamos em outras aulas, né? Próxima súmula. 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falso testemunho cometido em processo trabalhista. Aí uma questão interessante, né? Então o sujeito foi lá num processo trabalhista e mentiu, ele será processado pela Justiça Federal. Trabalhista está ali na mesma esfera que o federal, essa seria a ideia, né? Próximo. A competência para o processo de julgamento de crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Eu já tinha dito aos senhores, quando a gente falou acerca do tráfico de drogas, né, da droga emitida pelo correio, que eu dei o exemplo de Minas Gerais lá com vocês, a mesma coisa do contrabando desse caminho. Veio o contrabando desse caminho do Paraguai, passou pelo Paraná, passou por São Paulo, chegou em Minas Gerais, apreenderam em Minas Gerais é o juiz de Minas. Se tivesse apreendido em São Paulo, seria o de São Paulo, o juiz que prevento, né, o que tomou conhecimento primeiro é o que julgará, ok? Essa súmula próxima também é muito importante, dá uma olhada. A súmula 38. Compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços, interesses da União ou de suas entidades, né? Então, contravenção é sempre estadual, contravenção estadual, não se esqueçam disso, né? Muito importante isso, nunca federal.
Próxima súmula, dá uma olhadinha, é a súmula 18. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Né? Já se discutiu se conceder o perdão judicial, se o sujeito foi condenado ou foi absolvido. Não é condenação nem absolvição, é extinção da punibilidade, pura e simplesmente, não gerando nenhum efeito condenatório. E para finalizar as súmulas, né, vamos falar aqui uma bem interessante, dá uma olhada. É a súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Né? Antigamente se discutia, o sujeito criava uma falsidade para dar um golpe. Ele respondia por 2 crimes, pelo falso e pelo estelionato. Mas o que a súmula está dizendo é que se ele falsificou alguma coisa para dar o golpe e se exauriu ali, parou ali, morreu ali, só o estelionato, é absorvido pelo estelionato. Agora, se ele falso para vários assuntos, inclusive o estelionato, aí ele responde pelos 2. Compreendido, senhores? Isso tudo acerca de súmulas do STJ, lembre-se, muito importante. Isso serve de revisão também, porque quantas matérias nós vimos na aula de hoje, né? E na aula passada também. Então, se você quiser, você pode assistir quantas vezes você achar importante. Pode assistir de novo, né? E isso pode ser realmente muito bom lá na sua preparação. Vou pedir para vocês abrirem agora a apostila. Mais precisamente no exercício 17, e você não vai fazer esse para casa, já não tem mais exercícios para casa, né? Mas nós vamos fazer sim o raio-x e o esqueleto do problema 17, ainda que essa peça não caia mais na prova, mas na questão até pode cair, é importante você conhecer algumas coisinhas. Vamos lá para o exercício 17. Então, o exercício 17 diz o seguinte: Antenor teve seu veículo subtraído e posteriormente localizado e apreendido em auto próprio, instaurando a autoridade policial regular inquérito, já que estabelecida a autoria. Requereu a liberação do veículo, indiscutivelmente de sua propriedade, o que foi indeferido pelo delegado de polícia civil local. A afirmação de que só será possível a restituição depois do processo penal transitar em julgado, conforme despacho cuja cópia está em seu poder. Ok? Muito bem. E aí o que a OAB pede? Ela diz o seguinte: questão: como advogado de Antenor, agir no seu interesse. Então, a primeira coisa que você vai fazer é não ficar olhando, né, para o horizonte, imaginando qual seria a solução. Não, vamos lá, mãos à obra, vamos fazer raio-x, vamos fazer o esqueleto, né? Vamos sair da inércia, porque o momento mais importante da prova é esse momento inicial. Você leva o impacto? Não, você tem que parar, respirar, não achar que está fácil, não achar que está difícil, não achar nada. Trabalhar para encontrar os caminhos corretos ali na prova. Vamos seguir? Dá uma olhada. Então, primeiro o raio-x. O que nós vamos fazer? Quem é o nosso cliente? É o Antenor. E ele está na condição de réu ou ele está na condição de vítima? Vítima, você está atuando pela vítima, hein? Atenção, atuar pela vítima é uma grande moleza, né? Terceiro, o réu está preso ou está solto? Aí não sabemos, o problema não mencionou, né? Deve estar solto, mas a gente não atua por ele. Quarto, a vítima, nós estamos atuando pela vítima, né? Eu pergunto, a vítima está sendo vítima de que infração? De que infração? Veja, o problema não mencionou o crime, qual seria. Ele falou que foi vítima de uma subtração, né? Logo, a gente imagina um furto, tá certo? Apesar que o roubo
também tem a subtração. Só que aí tem violência ou grave ameaça. O problema não falou de violência ou grave ameaça, né? Então, creio eu, não seria tão impactante isso, mas creio que seja furto. Mas sendo furto ou sendo roubo, daria rigorosamente na mesma, porque a competência seria a mesma, que é o que mais importa aqui para nós, né? A competência, porque nós não vamos discutir o crime aqui. Não vamos discutir o crime, vamos discutir outras coisas, né? Aqui é importante saber o crime por conta da competência. Se fosse um homicídio, é para júri, não é homicídio, né? É uma subtração de um bem. Logo, é um furto, ou no máximo um roubo, né? Um roubo acho que não, porque não falou de violência ou grave ameaça. Mas vamos lá, vamos seguir no raio-x. Se a gente entender que é furto, como eu estou achando que então, qual é a pena em abstrato? Seria de 1 a 4 anos. Se a gente entender que é roubo, aí a pena seria de 4 a 10 anos. Como eu disse, daria na mesma, pode ter certeza, né? 6. Pena em concreto. Temos pena em concreto aqui? Não tem pena em concreto, coisíssima nenhuma, né? Estamos ainda na fase de inquérito. Muito bem. Qual é o rito? Para saber qual é o rito, nós precisamos primeiro perguntar se é GCRIM, se é uma infração de menor potencial ofensivo. Se for GCRIM, seria o rito sumaríssimo. Não, porque sendo furto a pena é até 4 anos, não é GCRIM, sendo roubo é até 10 anos, não é GCRIM. Depois nós vamos para os especiais. Seria algum procedimento especial? Não, mesmo se seja furto ou roubo, não é especial. Já assim sendo, só pode ser ordinário ou sumário. Ordinário, né? Porque o ordinário é a pena maior ou igual a 4 anos. O furto tem pena igual a 4 anos e o roubo tem pena maior que 4 anos. Portanto, ordinário. 8. Qual a ação penal? Seja furto ou seja roubo, seria ação pública incondicionada, né? Com furto ou com roubo, ação pública incondicionada. 9. Se o problema menciona datas, e se mencionar, você deve anotar e mencionar a que se refere essas datas, né? Para que servem essas datas. Muito bem, aqui no problema não tem data. Não tem data, não tem referência, só tem ali uma ideia de que o despacho, que o delegado negou a restituição do bem, está em seu poder, né? Dando uma indicação que é algo recente, mas não fala e não é importante, você não precisa dessa referência de data aqui. Muito bem, o raio-x ele não resolve, mas ele encaminha. Ele te ajuda, ele te prepara a começar efetivamente a prova. E a prova vai começar para você quando você fizer o esqueleto. Porque o esqueleto sim resolve, o esqueleto descobre a peça, para onde manda, o que argumenta, como faz a peça, tudo isso nós encontramos lá no esqueleto, ok? Então agora sim estamos preparados para o esqueleto, vamos lá. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, não é? Primeiro momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Qual seria o momento processual, né? E temos a rigor 4 momentos processuais. Quais seriam esses momentos processuais? O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado.
1, 2, 3 ou 4. Isso é importante, senhores. Por quê? Porque você diminui em 75% as possibilidades de peças, né? Se você escolheu o momento 1, você já eliminou o 2, 3, 4. O 2, você eliminou o 3 e o 4, assim por diante. Quer dizer, o seu universo ele vai ficando muito mais reduzido e a chance de você acertar é enorme. E não é difícil. Neste caso aqui do antenor, já tivemos sentença, vamos pensar lá na frente, já tivemos sentença, ele já foi condenado, absolvido, lá quem atacou o antenor? Não, né? Então com isso a gente já elimina o 3 e o 4. A diferença do 1 e o 2 é o recebimento da denúncia ou queixa. Se não tivermos, é o 1. Se já tivermos, é o 2. Tivemos o recebimento da denúncia ou queixa? Não, não tivemos. E por isso, então, o momento correto é esse aqui, ó, dá uma olhada. É o momento 1, é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Antes do recebimento da denúncia ou queixa. Ok? Momento 1. Muito bem. Nesse momento 1, você precisa saber se você está atuando pelo réu ou pela vítima, né? Porque há uma diferença. Pelo réu, geralmente você vai no momento 1 discutir a liberdade, está preso. Pela vítima é diferente. Aqui você está pela vítima. Pela vítima, lá no primeiro problema da apostila, nós vimos que pela vítima a gente pode entrar com ação, se a ação for privada. Até aqui não é ação privada, então não dá para entrar com uma queixa. Mas se a ação é pública, incondicionada, que é o caso aqui, poderíamos pedir até a abertura do inquérito policial. Não vamos pedir, porque o inquérito já foi aberto e a materialidade de autoria já está até definida ali, né? Então, pela vítima, o que eu faria aqui, né, senhores? Então, pensa, o problema está todo direcionado a esse bendito veículo que foi apreendido e não foi liberado. É ou não é? Não está dizendo as condições do crime, o que aconteceu. Só está dizendo que ele teve o veículo apreendido, pediu a liberação e o delegado negou. Certamente nós vamos ter que tomar uma providência relacionada a esse veículo. Mas, professor, isso não é na esfera civil? Não, isso é na esfera criminal, sem dúvida nenhuma. Então, vejam só, você teve um veículo, você foi vítima 2 vezes, o antenor foi vítima 2 vezes. Ele teve o veículo subtraído, aí encontraram o veículo. Ele foi lá na delegacia, falou, eu sou o dono, está aqui o documento, indiscutivelmente de minha propriedade, está aqui o documento. O senhor pode liberar o carro para mim? Não, o carro só será liberado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, daqui uns 10 anos eu libero o carro para você. Bom, isso é uma ofensa ao direito de propriedade, o direito líquido e certo. Aquele carro é meu, por que você não quer? Ah, me interessa o processo. Não interessa nada. Uma vez que o carro é periciado, já se constatou qual é a materialidade, libera para o dono, vai ficar no pátio lá para quê? Apodrecendo ou alguém vai utilizar esse carro? Que história é essa, né? Tem que liberar e o delegado não liberou, então ele está sendo arbitrário. E para combater essa arbitrariedade, temos uma solução. Dá uma olhada. Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar de uma peça processual. E no caso aqui, mandado de segurança. De acordo com o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e da Lei 12.016 de 2009, também Lei 12.016 de 2009, mandado de segurança, MS criminal, ok? É o caso aqui. Um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, né? Um direito de propriedade, uma arbitrariedade, uma autoridade coatora, portanto, mandado de segurança que cabe eliminar, é uma característica, né? Porque até o mandado de segurança é julgado rapidamente, mas ainda que julgado rapidamente, não tão rapidamente. Então, até julgar, o carro vai ficar apreendido, gerando todos os tipos de problemas, prejuízos
para o impetrante, né? Então é caso de mandado de segurança com pedido liminar. Esse mesmo problema que a gente acabou de ver do Antenor, ele caiu 2 vezes na prova da OAB, 2 vezes igualzinho, só mudou o nome da pessoa, né? Então, antigamente caía, hoje muito difícil. Nas questões, sim, nas questões pode cair, mas aí você não precisa construir a peça. De qualquer forma, a gente vai deixar um modelo aqui para vocês saber como faz o MS, não tem segredo nenhum, ok? Vamos seguir. Competência. Descoberta a peça adequada e sua estrutura. Tem a peça, tem a estrutura. Nós deveremos definir a competência. Para isso, vamos usar o seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará, se é para o juiz, para o tribunal ou para um tribunal superior. Então, vejam, nós falamos em outra aula sobre o HC, o habeas corpus, né? E o habeas corpus, a competência, ela se dá numa escada. Você identifica a autoridade coatora ou responsável pela ilegalidade e manda para imediatamente superior, né? Quem é a autoridade coatora aqui? É o delegado. Então, nós vamos entrar com mandado de segurança para quem? Dá uma olhada no slide. Nós vamos entrar para esse sujeito aqui, para o juiz, né? Que é quem está acima do delegado, né? Se a autoridade é o delegado, nós vamos entrar para o juiz. Se a autoridade fosse o juiz, entraríamos no tribunal e assim por diante, né? Mas qual juiz? Então, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância, né? Seria o juiz da vara do júri? Não. Da vara do juizado especial criminal? Não. É furto ou roubo. É da criminal federal? Não. Então é vara criminal mesmo, né? O juiz da vara criminal, por se tratar de furto ou se tratar de roubo. Compreendido? Muito bem. Agora, nos termos de tese, está definido, né? A tese, você se baseia em quê? Você se baseia nos pontos discutíveis, que são as opiniões e os dados técnicos. Então, o problema é que tem a opinião do delegado, dizendo que não vai devolver, né? Tem os dados técnicos, o inquérito já está formalizado, já terminou, quer dizer, o que aquele carro vai interessar o inquérito se ele já está todo formalizado, leia-se, todas as perícias foram feitas, então o carro não interessa mais, né? Assim sendo, nós temos ali a tese de combater essa arbitrariedade e devolver o carro para o dono, que é a vítima, né? Mas vamos dar uma olhada no nosso método aqui, olha só. Tese, definida a peça e competência, é momento de encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado os pontos discutíveis, que são as opiniões, que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia, o juiz na sentença, a testemunha mencionou, o laudo constatador, o delegado, que é o caso aqui. E também os dados técnicos, né, colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, e por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência na citação oficial, na sentença o juiz, quando da prisão em flagrante, né? Então, esses são os dados técnicos. Ok? Então, sem segredo, né? Vai discutir ali o direito de propriedade. Você pode utilizar dos artigos 118, 119, 120 do Código Penal, de Processo Penal, que fala sobre a restituição de coisas apreendidas, né? E que é o direito de propriedade, então teria que restituir sim esse patrimônio para o antenor, ok? Dito isso, vamos ver um modelo, dá uma olhada. Então vejam só. Toda a peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos, do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e do pedido. Então, primeiro, o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito.
da vara criminal da comarca de Três Pontinhos, que a gente não sabe, né? Vimos que era a vara criminal, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de Três Pontinhos. Perceba que aqui embaixo, ó, não tem altos três pontinhos, porque é uma inicial. E toda inicial você não coloca a numeração, né? Aí você vai dar um espaço, mais ou menos de umas 10 linhas, né? E você vai fazer aqui o preâmbulo, ó. Como é que seria o preâmbulo? Antenor, e aí você precisa qualificar o antenor, né? Afinal de contas, ele não está qualificado, é uma ação nova, né? Então, antenor, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, profissão, RG, CPF. Veja que nós não inventamos nada, colocamos tudo 3 pontinhos aqui. Com endereço na rua, 3 pontinhos. Por seu advogado ao final firmado, procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, impetrar mandado de segurança, com pedido de liminar, nos termos do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e Lei 12.016 de 2009. Então, impetrar mandado de segurança contra o ato do digníssimo delegado de polícia do Distrito Policial de Três Pontinhos, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Então, é importante você entender que não pode colocar contra o ato do delegado. Não, porque eu preciso identificar a autoridade coatora. Eu não sei que delegacia que é, mas num mandado de segurança de verdade, eu vou dizer, é o delegado de tal distrito. É que o problema não deu essas informações, né? Mas eu teria que dizer que é o delegado de tal distrito policial. Isso seria importante, né? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, ok? Muito bem, dali para frente é tudo igual. Vamos lá para os fatos, direito e pedido, dá uma olhada. Então, nos fatos, a gente vai descrever o histórico, dizer o que aconteceu até ali, né? Copiar uma parte do problema, me parece que seria importante, né? Não copia o problema todo, né? Apesar que esse problema é pequeno. E depois a gente desenvolve as teses, né? Sobre as teses, a gente vai falar do direito de propriedade, vai utilizar dos artigos 118 e seguintes do CPP, vai utilizar da Constituição e também tem que falar sobre a liminar, né? Mostrar ali, ainda que rapidamente, o fumus boniuris e o periculum in mora. O fumus boniuris seria o direito líquido e certo, que já está demonstrado, e o periculum in mora, que até julgar o mandado de segurança, isso poderia gerar um prejuízo para o direito de propriedade do réu ali, né? Então a necessidade da liminar está caracterizada por isso, pelo fumus boniuris e também pelo periculum in mora. Compreendido? Tem que falar. Ah, mas como é que eu vou falar, professor? Isso é preliminar? Não, não é preliminar. Aqui não tem preliminar nem mérito. A tese é uma só. Você abre um parágrafo lá no final, dá liminar. Escreve assim, dá liminar. No mérito, aliás, do direito, você fala do direito, escreve tudo. E aí você põe um subitem lá, dá liminar. A liminar é necessária por isso, por aquilo. Só. Já está bom demais. E aí você põe outro item que é do pedido. Né? Bom, se você vai pedir a liminar, primeiro vem a liminar, né? Concessão da liminar para alguma coisa e depois a concessão da segurança, confirmando a liminar. Vamos ver. Então você tem que pedir a concessão da liminar para a liberação imediata do veículo e após a vinda das informações e manifestação do Ministério Público, a concessão da segurança para a restituição definitiva do bem ou para a confirmação da liminar, poderia ser também, como medida de justiça. Aí você coloca o local, você coloca a data, põe advogado, 3 pontinhos, põe OAB, 3 pontinhos. Compreendido? Legal? Bem sossegado. Você não vai fazer, porque não dá tempo nem da gente corrigir, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos você tem uma noção, e isso já caiu lá
na prova, né, no passado, e era uma festa, o pessoal ia muito bem, porque não é difícil fazer um mandado de segurança, longe disso, né, até bastante singelo mesmo, né. Tudo certo, pessoal? Daqui para frente a gente vai ver algumas peças que nunca caem, né? Outras que nunca caíram mesmo, né? E vamos revisando, né? Essa aula foi uma aula de revisão também, e nas próximas aulas, as últimas aulas, a gente vai revisar bastante. Não é que não tem lição de casa, não. Eu não vou pedir para vocês fazerem o problema, né? Mas eu vou pedir uma coisinha para vocês, ó. Dá uma olhada. Tarefa: faça as questões de 61 a 64, que são aquelas questões que estão lá na apostila, né? Questões que já caíram, que estão na apostila e que foram explicadas nas aulas de aprimoramento. Então são as últimas questões. A gente colocou 64, você já fez todas as outras, faça essa também, né? Depois você vai assistir os vídeos, mas faça as questões, que é importante para você se robustecer para a prova. Legal? É uma grande satisfação estar com vocês em mais essa aula, e logo logo a gente se encontra em mais uma aula aqui no Legale Educacional. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.